Você já se perguntou por que continua errando, mesmo depois de ter recebido Jesus na sua vida? E se você continua de alguma forma cometendo alguns pecados, alguns equívocos, será que a sua salvação realmente é verdadeira? Se você já passou por isso, saiba que você não está sozinho. A luta contra o pecado, ela é real, mas também é parte do processo de santificação nas nossas vidas. E hoje nós vamos entender como Deus age, mesmo nas nossas fraquezas. Portanto, antes de prosseguirmos, eu quero pedir que você já deixe nos comentários a seguinte frase: mesmo caindo, continuo crendo na graça de Jesus. E já deixe o seu like para que mais vidas sejam alcançadas por esta mensagem. Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo escreve algo muito interessante. Então, no capítulo 7 de Romanos, a partir do 19, a palavra diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Queridos, Paulo escreve algo muito interessante aqui, e é algo que acontece em nós. E eu quero dizer para vocês que nós somos em espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo. E esse corpo é aquilo que nós chamamos de carne, junto com as emoções da nossa alma. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então há algo em nós que nós não temos como nos livrar, que é a nossa carne. Esse sarcós, do grego, se não me falha a memória, mas essa carne que há em nós. Isso não há como se livrar, nós vamos ter que aprender a conviver, porque a carne, ela sempre está tentando nos sabotar. Então o apóstolo Paulo descreve esse conflito entre a carne e o espírito, algo que todo aquele que é salvo por Jesus Cristo enfrenta aqui na terra. Ser salvo, amados, não significa estar isento de tentações ou falhas, mas ter acesso ao perdão e ao poder para vencer o pecado. A salvação, ela não vai nos livrar desse tipo de guerra interior ou dessa luta, desse conflito, mas a salvação nos garante a vitória através da graça de Deus, a graça de Jesus Cristo. Então, Deus não espera uma perfeição instantânea das nossas vidas, mas Ele espera um crescimento constante, onde a cada dia nós vamos vencendo o pecado e nos santificando. Então, como eu disse antes, não adianta, nós vamos ter que encarar essa guerra contra o pecado, ou seja, contra o impulso da carne. E Paulo está falando claramente aqui que o nosso corpo, os nossos membros, eles seguem a lei do pecado, mas o nosso homem interior segue a lei de Deus. Ou seja, o Espírito Santo nos convence do pecado, mas a carne, ela está insistindo constantemente no pecado. Vamos orar, queridos. Pai querido, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais para que nós venhamos a compreender essa Tua graça, Senhor.
e não vivermos mais debaixo da culpa, mas sim, Pai, de arrependimento e de renovação. Livra-nos, Pai, da iniquidade, livra-nos, Senhor, de pecados não confessados, livra-nos, Senhor, da escravidão, porque Jesus já nos libertou e nós não queremos mais dar lugar ao diabo, mas queremos sim ter uma vida santa e ilibada, uma vida, Senhor, que é pura, Senhor, santificada para Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, infelizmente, muitas pessoas caem, líderes caem, infelizmente até pastores caem. Isso não é desculpa para nós cairmos. Nós vemos na palavra, a exemplo de Pedro, que foi um homem de Deus, que era um apóstolo de Jesus, que era um dos 12. Este homem em algum momento fraquejou. Ele fraquejou ali naquele momento que ele puxa a espada e corta a orelha do soldado Malco, dos sacerdotes. Ele ali, parece que a velha natureza dele se manifestou. Ele foi agressivo ali, ele não pareceu um apóstolo de Jesus, um homem de Deus, mas ele apareceu ali um soldado militando contra outra pessoa. Ele andou com Jesus, viu milagres, declarou que morreria com ele, mas mesmo assim Pedro negou. Pedro caiu e nesse momento ele chora amargamente. Mas Jesus, após a ressurreição, Jesus o restaurou novamente. Jesus faz ali uma cura interior em Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: te amo, Senhor. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Novamente Jesus diz: Pedro, tu me amas? E ele novamente responde: sim, Senhor, eu te amo. E novamente agora Jesus o indaga e diz: Pedro, tu me amas? E nesse momento Pedro se entristece, ele se quebranta, porque da mesma forma que 3 vezes o galo cantou e ele negou Jesus, agora a 3ª vez ele estava ali afirmando, não negando, mas afirmando Jesus, que amava. E Jesus falou: olha, apacenta os meus cordeirinhos. E dali Pedro saiu restaurado para cumprir a sua missão. Então Pedro caiu, mas não foi descartado. Deus vai usar até mesmo aqueles que falham. Teve um outro vídeo que eu gravei falando que nós não podemos colocar a nossa dependência em pessoas. Pessoas erram, caem, falham. Mas Deus vai usar pessoas que falham se elas se arrependerem e se levantarem. Então, queridos, ainda que você esteja caído, chegou o tempo de você se levantar. Chegou o tempo de você voltar-se ao Senhor. Chegou o tempo de você dar um fim ao pecado, a uma vida promíscua, a uma vida distante de Deus, a uma vida que você dá lugar à lei do pecado, um lugar para a carne, uma vida carnal, e volte para ser um homem espiritual, volte para ser uma mulher de Deus, tendo uma vida santa, santificada e não uma vida decaída em delitos e pecados. Então, eu quero te desafiar em nome de Jesus a você se arrepender hoje e entrar novamente, se levantar e entrar debaixo da bênção de Deus, porque Deus tem um plano para a tua vida, e esse plano não terminou, não é por causa do teu pecado que esse plano terminou. Eu sei que muitas vezes o crédito diante das pessoas fica abalado, sim, quem cai, um líder que erra, um líder que comete um pecado moral grave, ele vai ficar com a sua imagem abalada diante das pessoas, mas isso não é o encerramento do propósito de Deus. Isso é um tempo de restauração, e eu acredito que o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo e o sacrifício da cruz podem restaurar qualquer vida, independente do que ela esteja vivendo. Você lembra do endemoniado, aquele gadareno de Gadara, né? Ali os demônios saíram. Então não importa a legião de demônios que possa ter entrado na tua vida por causa dos teus pecados, o Senhor pode te restaurar, te libertar de tudo isso e novamente a tua vida ter sentido para o reino de Deus, você voltar a ter paz, ter alegria e ter a convicção de ser filho novamente e ser usado por Deus nesta terra. Amém? O pecado não deve fazer parte da vida do crente. Se porventura o crente pecar, que seja por descuido,
mas não por hábito. Então, o pecado não deve fazer parte da vida do crente. Mas se por acaso, por descuido, você cair, mesmo sendo alguém salvo, eu quero te dar 3 conselhos. O primeiro, arrependa-se com sinceridade. O Espírito Santo, ele te convence, mas ele não te condena, ele te convence e você precisa estar ali disposto a se arrepender e retomar a sua caminhada em nome de Jesus. O segundo conselho é: receba o perdão e levante-se. A graça não é desculpa para pecar, mas poder para vencer. Então você não vai pecar porque a graça existe, mas se você pecou, usufrua da graça, que é o favor de Deus sobre a tua vida, o perdão de Deus te liberando em nome de Jesus. E o terceiro conselho é: fortaleça seu espírito com disciplina espiritual. O pecado enfraquece onde falta comunhão com Deus e com os irmãos. Não viva isolado, não viva distante de Deus. Caminhe na família da fé e permita que o Senhor esteja trazendo todos os dias, através da comunhão, um renovo na tua vida, em nome de Jesus. Então eu te desafio mais uma vez a declarar por fé e escrever nos comentários: mesmo falho, sou amado e transformado por Jesus. Glória a Deus. Novamente, mesmo falho, sou amado e transformado por Jesus. Escreva essa verdade também no teu coração e nunca abra mão dela, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, apresentamos as nossas vidas nas tuas mãos. Muito obrigado pela tua graça que nos limpa, que nos perdoa. Senhor, nós não queremos cair, por isso livra-nos, Pai, daquilo que queremos não fazer e acabamos fazendo, como Paulo escreveu, porque o não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Senhor, Paulo sabia o que era lutar dia após dia contra o pecado, e nós sabemos que há um conflito dentro de nós, entre o espírito do homem e a carne, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, Pai, dá-nos a tua graça para nós vencermos o pecado a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos, Senhor, dar lugar ao diabo. Nós não queremos, Pai, dar vazão ao pecado. Pelo contrário, queremos manter a santidade. Queremos manter as nossas vidas caminhando em santidade em Ti, Pai, em nome de Jesus. E que teu amor, Senhor, nos constranja naquele momento que o diabo está nos tentando, nós possamos lembrar, Senhor, do teu amor, que o teu Espírito nos convença de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo. Pai, que nós possamos ter ciência, Pai, e vencer. Por isso, reveste-nos do teu Espírito, Pai, que nós possamos ter ciência e vencer a cada dia o pecado. Senhor, nós reconhecemos as nossas falhas, nossas recaídas, nossas fraquezas, mas também reconhecemos, Pai, que o teu amor é maior. Por isso, Senhor, nos ensina a viver livres, Senhor, da culpa e firmes na graça, Pai, comprometidos com uma vida em santidade, em nome de Jesus. Que cada momento de descuido ou de queda, Pai, nos aproxime mais de Ti e nos torne mais humildes e dependentes, Pai. Por isso, se você está ouvindo essa oração agora, essa mensagem entrou no teu coração, arrependa-se aí onde você está e peça ao Espírito Santo que te dê sabedoria para ter uma vida em santidade e que você não venha mais a cair de maneira como você tem caído, mas pelo contrário, você cada vez seja mais resistente contra o mal, em nome de Jesus, e que o sangue do Cordeiro, que nos garante vitória, te cubra a tua vida, te santifique e te dê uma nova esperança, uma nova expectativa de vida em Cristo, uma vida através do Espírito, porque a palavra diz que aquele que é nascido do Espírito, ande no Espírito, ou seja, não ande na carne, em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, eu quero te convidar a continuar conosco aqui no nosso canal. Todos os dias, às 6 horas da manhã e às 18 horas, nós temos aqui vídeos de oração da manhã e oração da noite com palavras poderosas, palavras devocionais que certamente vão edificar muito a tua fé e vão te aproximar mais de Deus. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ativando as notificações e já deixa o seu like. Também você pode compartilhar esse vídeo e certamente muitos serão abençoados. Agora, se você deseja receber mais mensagens inspiradoras todos os dias, me siga também no meu Instagram, @awpaz.
Aqui na Nexus, nós somos uma família espiritual que acredita na transformação de vidas através da palavra de Deus. E se você deseja crescer na fé e se tornar um discípulo de Jesus, mande uma mensagem para nós no Instagram, @NexusChurch. Será uma grande alegria nós te conhecermos e caminharmos juntos nesse propósito. E também, se você deseja conhecer mais sobre o nosso ministério e até mesmo contribuir com a nossa missão, eu vou deixar aqui o nosso site www.nexuschurch.com.br e também a nossa chave Pix para contribuições. Contribua@nexuschurch.com.br e que o nosso Deus abençoe poderosamente toda a tua semente. Antes de finalizar, eu ainda quero te recomendar esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu tenho certeza que ele vai ser poderoso no crescimento da tua fé e você será grandemente abençoado. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.